vereador Emanuel Rocha Fazer a chamada. para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Presente. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Jonathan Anjo. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Faltou ontem, hein? Eu não vi você aí ontem. Renato Cariello. Bela da Pipa. Cadê o paletó? Água. Rodrigo Fará. Água. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Professor Túlio. Presente. 3, 4. Senhor presidente, 7 vereadores responderam a chamada. Havendo quórum regimental, estão abertos o trabalho. Vereador Daniel Marques, para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar todos de pé. Vereador Folha. Ih, rapaz, que blazer arrumado, hein? Registrado no vereador Folha. Arrumado, hein? Quando eles me entregam, sempre vem problema. Provérbios 20, inciso 4 ao 6. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Palavra do Senhor. Registrado pelo nobre vereador Folha e do vereador Boinha. Da vereadora Beni Brioli, perdão. Vereador Casota para fazer a leitura dada da sessão anterior. Ata da 56ª reunião do segundo período ordinário de 2023, presidida pelo Milton Cal, presidente. Às 16 horas e 10 minutos do dia 8 de agosto de 2023, sob a presidência de Milton Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal, primeira e segunda secretaria, ocupadas pelos vereadores Emanuel e Daniel Marques, segundo convite. Além desses vereadores, responderam à chamada os vereadores Boinha, Cariello, Beto da Pipa, Fará, professor Túlio, consignada as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Casota, Douglas Gomes, Jonathan Anjos, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco. Permaneceram ausentes os vereadores Fabiano, Gonçalves, Folha e Galo, perfazendo em plenária a frequência de 18 vereadores. Havendo o número legal, o presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus. Estão abertos e encerrados os nossos trabalhos. Vereador Renato Cariello leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o presidente passou ao expediente. O ofício do gabinete do prefeito 383, referente ao veto dos artigos 19 e 54 do projeto 74. Mensagem executiva 11. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente lido e encaminhados os projetos de lei 141 e 142. Autoria do vereador Leonardo Jordano. De autoria do professor Túlio. Lidos e encaminhados projeto de decreto legislativo número 124, autoria do vereador Casota. 125, vereador Folha. 126, vereador Fabiano Gonçalves. Lido e encaminhadas indicações 2198, vereador Galo. 2199 a 2254, de autoria vereador Douglas Gomes. 2216 e 217, vereador Leonardo. 2.218. Registrado pelo vereador Pipico. Vereador Paulo Velasco. 2.219 e 2.220. Vereador professor Túlio. 2.221. Beto da Pipa. 2.200
2222, Casota, 2249 a 2263, Renato Cariello, 2264 a 2265, Daniel Marques, 2266 a 2277, Folha. Lidas aprovadas moções 1106 a 1160, do vereador Fabiano Gonçalves, 1150, Manuel Rocha, 1151, Pipico, 1158 a 1186, da Beni Brioli. Prosseguindo, o presidente passou imediato à ordem do dia, projeto de decreto legislativo 105 e 106, vereador Paulo Eduardo. Lidos, senhor presidente, os pareceres favoráveis do CCJ. Aprovado em discussão única. Projeto de decreto legislativo 112, vereador Túlio. Lido pelo senhor presidente, parecer favorável do CCJ, aprovado em discussão única. Com voto contrário, vereador Douglas. Projeto de lei 146, vereador Jonathan e do coautor Rodrigo. Foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor e coautor e pelos vereadores Douglas, Paulo Eduardo e Boinha, Renato Cariello e Pipico. Aprovado em segunda discussão e votação final. Projeto de lei 138, mensagem executiva 19. Dando início à votação, o presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria, discutido pelas vereadoras Beni, Daniel Marques, Douglas, Paulo Eduardo e professor Túlio. Neste momento, vereador Andrigo, líder, encaminhou pela bancada do Sim a favor do projeto. A seguir, o presidente convidou os vereadores Boinha e Casota para os escrutinadores. Neste momento, Andrigo encaminhou pelo voto Sim. Continuando, o presidente esclareceu ao plenário, votasse sim, votaria a favor, votasse não, contra. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel procedesse a chamada, fizeram uso do voto 15, votaram sim 15, a saber, Boinha, Pipico, Beni, Casota, Daniel, Douglas Gomes, Emanuel, Jonathan, Andrigo, Leandro Portugal, Cal, Paulo Eduardo, Renato Cariello, Fará, Túlio. Aprovado em primeira e segunda discussão, em redação final com a devida dispensa de interstício legal requerida e obtida pelo plenário. Votação das emendas aditivas 1 e 2, ambas de autoria do vereador Túlio. Dando início à votação, o presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis da CCJ. O presidente convidou os vereadores Boinha e Casota para a votação. Neste momento, o vereador Andrigo, líder do governo, encaminhou sua bancada que votasse não, e a bancada do PSOL encaminhou pelo sim. Continuando, o presidente esclareceu ao plenário que votasse sim, votariam pela aprovação e que votassem não, contra as emendas. Seguir, os vereadores fizeram uso do voto. 14 votaram sim, 6, a saber, Adriano Boinha, Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Paulo Eduardo e professor Túlio. Votaram não 8, Pipico, Casota, Emanuel Rocha, Jonathan, Andrigo, Leandro Portugal, Cariello e Fará. Rejeitadas as emendas. Projeto de lei 139, oriundo da mensagem executiva 020. Dando início à votação, o presidente fez a leitura dos pareceres das comissões pertinentes à matéria, discutido pelos vereadores Jonathan, Peg e professor Túlio. Seguiu, o senhor convidou os vereadores Boinha e Casota para os escrutinadores. Neste momento, o vereador Andrigo, líder do governo, encaminhou pelo voto sim. Continuando, o presidente esclareceu ao plenário que votasse sim a favor, que votasse não, contra. Seguiu, o presidente solicitou ao vereador Emanuel, procedeu a chamada, fizeram uso do voto 14, votaram sim 14, a saber, Boinha, Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel, Douglas Gomes, Emanuel, Jonathan, Andrigo de Carvalho, Leandro, Paulo Eduardo, Cariello, Fará e Túlio. Aprovado em primeira e segunda discussão e redação final com a devida dispensa de exercício legal pelo plenário. Prosseguindo, o senhor presidente deu aberto pequeno expediente, vereadores Douglas e Paulo Eduardo fizeram abordagens consideráveis, assim como os assinalados pelo juiz aparteante, Cariello, Paulo Eduardo, Andrigo, Douglas e Beni, no que contrato do CISP vencido há 8 meses, a cidade sem monitoramento devido à suspensão dessa licitação, e o ofício objetivando informações e a interrupção do programa ponto a ponto e a busca do parlamentar de resposta urgente para essa óbice.
e a convocação para os protocolos. A CEPLAG e a Secretaria de Acessibilidade Tânia para o comparecimento à casa, com a finalidade de esclarecer, haja visto nenhuma resposta. Afinal, uma lei, o descumprimento e denúncia reiterada da empresa Espaço pela falta de pagamento, os comentários críticos e objetos dessa discussão nesse parlamento. Partido de reprodução de fotos e vídeos demonstrando uma ação adotada hoje na rua da cidade pelos caminhões da CLIN, a Assistência Social e a CEOP, por ordem do governo, aos moradores em situação de rua no recolhimento de seu pertence, ademais, pensado que poderia ser removido essas pessoas. Moradores de rua não são lixos, e o que é limpeza deve ser estabelecido. Esta ata, no seu interior, foi registrada oficialmente nos anais da Casa. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas e 20 minutos, marcando a próxima para o dia 9, corrente à hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno, pela redatora-chefe Maria Ivone, lida e aprovada pelos membros da mesa. Lida a ata, presidente. Registramento do vereador Paulo Eduardo Gomes e votação às atas. Vereadores que aprovam permanecem como estão aprovados. Pediu o vereador Emanuel para a leitura da pauta do dia de hoje. Não se esqueça, o Botafogo joga às 7 horas hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde, Câmara Municipal de Niterói. Vamos, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 9 de agosto de 2023, resultado sujeito de alteração até o encerramento da sessão. Projeto Lei 144/2023 regulamenta o uso do celular dispositivo tecnológico nas unidades escolares do município, estabelece diretrizes para o uso consciente e responsável dessas tecnologias e das outras providências. Autor, vereador Rodrigo Fará. Projeto Lei 145/2023. Fica autorizado o Poder Executivo celebrar convênio com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro para figurar como agência reguladora de contrato de concessão de gestão integrada dos sistemas de serviço de saneamento básico e de água e esgoto sanitário. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Declarativo 127/2023. Concede medalha José Clemente Pereira ao conselheiro da GETRAN, Charles Batista da Silva. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto Declarativo 128. Concede título de cidadão niteroense a Lia Celestino. Obrigado. Lia Celestina Xavier, dona Lia de Oxum. Autora, vereadora Bente Brioli. Concede medalha Alberto Seibe ao Biratã Moreira Ramos, autor, número 129. Concede medalha Alberto Seibe ao Biratã Moreira, autor, vereador Galo. Indicação 2278/2023, sugere Poder Executivo Municipal de Junta de Trans. Implantação da Câmara de Monitoramento na rua Tapajós, autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 2279, sugere Poder Executivo Municipal providenciar junto ao competente serviço de capeamento da Travessa Pedro Alberto, Santa Rosa. Indicação 2285, sugere Poder Executivo obras que faça obras de retrenagem na rua Doutor Paulo Sérgio, região Torno, número 5, autor Leonardo Jordano. Indicação 2286, sugere Poder Executivo envio de mensagem executiva corrigindo os valores de vencimento base dos professores do nível médio, autor professor Túlio. Indicação 2288, sugere Poder Executivo Municipal que seja feita a desobstrução do esgoto na rua Aurélia Lima. Faculdade Universo, autor, vereador Rodrigo Fará. Indicação 2292, sugere Poder Executivo Municipal que seja feito recapeamento na rua Aurélia Lima. Autor, vereador Rodrigo Fará. Moção... Registramento do vereador Leandro Portugal. Moção 1187. Vereador Douglas Gomes. 11, moção 1187, expediente para votação do senhor presidente. Moção de aplauso a Ricardo da Silva Fernandes. Moção 1188, Manuel Víctor. Moção 1189, Hélio Rosa. Moção 190, Marcelo Abreu. Moção 1191, moção 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 1200, 1200, 1201, 1202 e 203, todas de autoria do vereador Fabiano. Senhor presidente, para votação, senhor presidente. Em votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão. Vou abrir um pequeno expediente. Quem deseja falar por... Vereador Túlio, deseja usar a palavra? Vereador Douglas, você deseja usar o pequeno expediente? Não, estou fazendo uma inversão de... Ontem eu fiz a pauta, eu botei os projetos primeiros, como nós tínhamos combinado. Hoje eu vou fazer uma inversão. Vou abrir um pequeno expediente, logo em seguida... Vereador Douglas, 5 minutos e olha lá, se passar, eu vou cortar seu microfone e fala... Professor Paulo Eduardo. Presidente,
Pô, agora o microfone tá bom, hein, presidente? Consertaram? Agora o microfone da esquerda tá mais forte, hein? Tá feliz hoje. Bons sinais. Nós estamos felizes. Foi um sufoco, né, presidente? A gente estava aqui no Congresso, uns 40 minutos do segundo tempo, consegue sair daquele sufoco, mas pintou o campeão da Libertadores, né? Presidente, primeira coisa que eu queria trazer aqui para o nosso debate é o seguinte: lá, no iniciozinho de agosto, nós recebemos uma notícia que me deixou espantado, presidente. O secretário de Educação, que diz que não tem dinheiro para dar as 30 horas para as cozinheiras escolares. Diz que não tem dinheiro para fazer grandes mudanças. Diz que a CEPLAG precisa apresentar um estudo técnico, um cálculo, um orçamento. E simplesmente o secretário de Educação contrata um cursinho de coaching baseado no livro O Monge e o Executivo por R$ 286.200. Isso é um escândalo. E aí eu pergunto, que aí nesse momento eu quero entrar no X da questão. Olha só, a CEPLAG diz que é rígida, não é isso? A turma que trabalha lá, não, é porque nós somos rígidos, os contratos, se não tiverem perfeitos. Onde está a rigidez da CEPLAG na hora de dar ok para um cursinho de coaching? Registramento do vereador Jonathan. Pois não, desculpe. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Onde? Onde estava a CEPLAG? Ninguém barrou? Ninguém foi capaz de barrar o cursinho do monge executivo? Nós temos tanta coisa boa para fazer na rede municipal. Eu não sou contra a formação continuada. Tem que ter formação continuada, só que a gente está falando de educação. A gente está falando de escola. Não quero saber do monge executivo. Eu quero saber do professor. Eu quero saber de Darcy Ribeiro. Eu quero saber de Paulo Freire. E aí, presidente, temos uma notícia boa. Porque imediatamente eu acionei o Ministério Público. E adivinha? Ontem foi aberto inquérito civil para investigar a mamata coaching do monge do executivo do senhor Bira Marques. Vai ter que se explicar perante a justiça. O dinheiro do niteroense é para ser investido no niteroense. Nós queremos escola de qualidade, nós queremos professor valorizado, nós queremos profissionais da educação trabalhando num ambiente saudável. É isso que nós queremos. Então, o secretário vai ter que se explicar. Obrigado, presidente. Vereador Douglas, deseja usar a palavra no pequeno expediente? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Presidente, eu estou em mãos aqui com um documento, na verdade uma cópia, onde eu recebi, através de algumas mães, na verdade uma comissão, eu peço a atenção dos demais vereadores, de pais e mães de crianças que estudam ali na EI Vila Ipiranga. Na EI Vila Ipiranga, professor Túlio. Essas mães procuraram o nosso mandato, pois por diversas vezes já buscaram socorro na prefeitura, na Secretaria de Educação, na própria escola, e de tanto pressionar, e para quem não conhece, fica ali na Vila Ipiranga, acredito que alguns vereadores conheçam, e para quem conhece a realidade de uma unidade escolar que fica próxima à comunidade, boa parte de quem estuda lá, essas crianças, os pais que levam suas crianças, são moradores da área. Então vocês imaginem aqui a pressão que os professores, que a diretora vem sofrendo, a cobrança que a diretora vem sofrendo por parte dos pais, com razão. E esses pais, eles tiveram acesso
a um documento que a diretora encaminhou ainda em março para a Secretaria de Educação e para a Fundação Municipal de Educação. Esse documento foi encaminhado dia 3 de março, vereador Paulo, dia 3 de março desse ano, pedindo o seguinte: 40 colchões, 60 pratos plásticos, 40 canecas plásticas, 25 copos com tampa, 15 colheres de silicone, 8 bebês conforto, 2 trocadeiras com pé, 5 espelhos grandes de parede, brinquedos adequados à faixa etária dos bebês, faixa etária de 2 e 3 anos, faixa etária de 4, 5 anos. Além desse documento, na mesma época, só que no dia 10 de março, foi encaminhado o seguinte: senhora subsecretária, vimos por meio deste relatar a situação que estamos vivendo na ANAEI Vila Ipiranga nestes dias. Iniciamos o ano com a falta de 3 professores no turno da tarde. Um professor da GREI 1, GREI 0, um professor da GREI 2A, um professor da GREI 4A. E aqui relaciona mais professores. Além disso, também iniciamos com falta de 3 professores de apoio especializado. E aqui correlaciona. É uma série de documentos, uma série de ofícios que a direção da escola encaminhou de forma acertada. Porque se a direção reconhece problemas e, através da pressão dos pais, ela age, ela atua, ela cobra, ela pede socorro. E qual é a resposta, presidente? A resposta é que nenhum desses ofícios, vereador Paulo, foram respondidos de forma positiva. A escola, a ANAEI continua sem esses professores, a ANAEI continua sem esses equipamentos aqui, atuando de forma precária. Veja só, 40 colchões, vereador Túlio, 60 pratos plásticos, 40 canecas plásticas. Um município que joga dinheiro aos 4 ventos, joga dinheiro para o alto com shows. E quando eu critico show, vereador Paulo, não é porque eu sou contra a cultura, não. Já falei, eu gosto, sou músico. Isso não tem problema algum. Só que o problema é quando você gasta milhões de reais com algo que não é prioridade. Enquanto você tem uma creche, que muitas das vezes, algumas não funcionam em tempo integral, e as que funcionam, o pai e a mãe, para a criança poder dormir, tem que levar um colchãozinho, porque a unidade não dá esse suporte. Infelizmente, eu não consegui ir até a unidade, vereador Renato Carillo. Felizmente eu não consegui, por questão de segurança, não consegui ir nessa unidade que fica próximo à Vila Ipiranga. Eu não consegui. Não sei se algum vereador consegue. Eu, Douglas Gomes, não consegui. Veio assim o recado para não chegar próximo. Então eu não fui. Próximo ali. Eu recebi assim uma informação para não chegar próximo, por conta até da minha segurança. Mas eu recebi essa comissão desses pais e estou trazendo em plenário e pedindo providências, onde nós vamos protocolar isso na Comissão de Educação, para que em conjunto a gente consiga cobrar, para que tão logo essas crianças tenham um melhor serviço dado por parte da prefeitura. Quer uma parte, vereador? Uma parte rapidamente, vereador, só para contar um pouco da minha experiência lá. Eu fui 2 vezes lá na ANAEI. Primeiro, na ANAEI, eu vi que o pessoal estava perguntando o que era NAEI, não é isso? NAEI é Núcleo Avançado de Educação Infantil. A proposta da NAEI é que ela vire o MEI. Só que, curiosamente, as NAEIs que a prefeitura fazem nunca viram um MEI, né? Já passam 10, 20 anos e nunca viram um MEI. A situação lá, vereador, eu fui primeiro quando eu recebi queixa em relação ao Procozinha, aquela obra feita a toque de caixa que o Bira inventou durante o recesso escolar. Aí eu cheguei lá, eu vi coisas absurdas. Eles tinham terminado a obra. Obrigado, tá? Terminaram a obra, aí eu cheguei na cozinha, Daniel, e perguntei às cozinheiras: vem cá, vocês estão felizes com a obra? Todas as cozinheiras falaram assim: não, eles não fizeram nada que a gente pediu.
Essa foi a resposta das cozinheiras. Então, tudo que as cozinheiras pediram, a equipe da Perfil, aliás, Perfil, que faz um péssimo trabalho, eu queria que deixasse registrado em ata que o dia que eu puder, a Perfil não chega mais em nenhuma escola. Nós vamos tirar a Perfil. Faz um trabalho horroroso, tira. Manda recado para quem tem que mandar. Vou tirar a Perfil, não vai ter mais Perfil X na escola, porque faz um trabalho vagabundo. E aí, fomos lá, os funcionários da Perfil, sabe o que eles fizeram? Eles deixaram um ralo. Tá no meu Instagram, quem quiser, quem estiver na plateia aí, entra no meu Instagram, @professor Túlio, tem um ralo, e aí você joga a água na pia, a água sai imediatamente pelo ralo. É um negócio que eu nunca vi isso na vida. E aí, o que é mais absurdo, é que a equipe da Perfil viu, e não fez absolutamente nada. Aí eu tive que fazer um vídeo, denunciar, para que eles voltassem lá, dizendo que iriam tentar resolver. Então, olha só, a obra do Procozinha lá foi horrorosa. E aí eu queria dialogar com o ofício que a direção mandou. Os utensílios, copo, prato, etc., tem mais de 13 anos, de acordo com a informação das cozinheiras. Mais de 13 anos. Como que você não consegue trocar um negócio desse? É um valor simples. Basta não fazer cursinho de coaching. R$ 286.200 você resolve os utensílios de toda a rede, das 94 escolas. Mas eu queria registrar, vereador Douglas, que a diretora faz um excelente trabalho, os profissionais da educação da escola fazem um excelente trabalho, e a minha visita foi tão legal que eles me convidaram para a festinha junina. Eu fui sábado agora na festinha junina da escola, na Eiville Ipiranga, estava ótima, comida excelente, tudo excelente na festa junina. Então, assim, esse, vereador Douglas, é um retrato da rede como um todo. Então, nós precisamos pressionar para que esses problemas sejam resolvidos na escola. Então, antigamente, eu acho que nas legislaturas anteriores, eu não me lembro de ter tanta denúncia em relação à educação. Só que os tempos mudaram. As mães não vão ficar mais quietas. As crianças não vão ficar mais quietas. E também não vai ter vereador quieto. Então, o recado, ou trabalha ou vai ter problemas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E eu gostaria de reiterar a fala de Vossa Excelência no que diz respeito à parte do comprometimento dos profissionais e da diretora. Quando a gente se depara com o ofício, vereador Túlio, e esse ofício ele foi disponibilizado a esses pais, em nenhum momento eu coloco em xeque o comprometimento por parte da direção. Pelo contrário, ela está na linha de frente. Não cabe ela tirar do seu bolso para comprar. E estão fazendo, tá? O que hoje tem nessa unidade, nessa creche, é comprado por vaquinha pelas cozinheiras, pela direção, pelas professoras e pelos pais das crianças que às vezes vão crescendo, vão saindo e deixa como doação. Os colchões que estão nessa escola, nessa NAEI, são doações, são doados. Porque o poder público, a prefeitura não comprou. Então fica aqui a cobrança, eu vou caso Vossa Excelência não teve acesso a esse documento, eu vou encaminhar para a Comissão de Educação, para que Vossa Excelência também, através da comissão, possa dar o devido andamento. Quer uma parte sobre o assunto? Não. Presidente, mudando de assunto, eu gostaria aqui de solicitar para que a gente colocasse em pauta o requerimento de convocação 189 e o requerimento de convocação 188. O 188, ele convoca a secretária da CEPLAG, Ellen Cristina, convoca também a senhora controladora geral do município, a Cristiane Mara, e também a secretária de acessibilidade, a senhora Tânia Regina, por conta da falta de resposta do contrato ponto a ponto. Até agora, eu, Douglas Gomes, não fui informado do que vai ser feito, qual é a medida que vai ser tomada. Então, eu estou com esse requerimento de convocação. Vai acontecer uma reunião da minha comissão na próxima segunda-feira, às 11 horas. Então, vou entregar em mãos para que Vossa Excelência possa pautar no plenário hoje a convocação
da secretária da CEPLAG, da controladora, da secretária de Fazenda e também da senhora Tânia, secretária de Acessibilidade, para que a gente possa tratar sobre a questão do ponto a ponto. Já está registrado no sistema? Já está no sistema e eu vou aguardar o quórum para a gente pautar essa convocação para a reunião. E também, presidente, e a segunda convocação é também referente à ausência da resposta, e eu coloquei para o mesmo horário próximo, que são praticamente as mesmas pessoas, simplesmente só retirando a secretária Tânia, que no caso é a secretária Marília Ortiz, secretária de Fazenda, a secretária Ellen e a secretária Cristina, sobre a compra indevida do imóvel, né, que agora é o prédio da CEPLAG, aqui na rua São Pedro, no valor de R$2.800.000. Ok. Uma compra indevida que feriu diretamente o artigo 38 da nossa lei orgânica, que até agora ninguém me informou o motivo dessa compra. Também estou convocando o procurador, porque em conversa com a senhora secretária da CEPLAG, ela disse: Douglas, nós não fizemos nada de errado. Nós tivemos aqui o andamento e a autorização da Procuradoria. Então, ela tirou o corpo fora e colocou na Procuradoria. Ok. Só que as informações ainda não chegaram. Então, presidente, já que essa casa só anda dessa forma, eles não respeitam o convite de vereador, não respeitam o convite de líder do governo, não respeitam o convite do presidente dessa casa. Então, como poder independente, eu peço que coloquemos em pauta hoje o requerimento 188 e o requerimento 189. 188 trata sobre o ponto a ponto e 189 sobre a compra indevida do prédio da CEPLAG. Obrigado. Registrar pelo vereador Renato Cariello. Vereadora Beni Brioli, com a palavra. Obrigada, presidente. Registrar pelo vereador Paulo Dal, já tinha registrado. Presidente, Ratifico. hoje eu venho aqui falar sobre o mês de agosto, que é o mês Lilás, o mês de combate e violência contra as mulheres. É muito importante a gente demarcar aqui nessa casa que, segundo os dados da CEAM, em 2022, os casos de violência contra a mulher aumentaram 55%. Isso não é pouca coisa sobre a vida das mulheres. E esse mês a gente precisa demarcar o combate ao feminicídio, ao transfeminicídio, à violência doméstica, à violência obstétrica, à violência sexual, que todos os dias chega na casa, no trabalho, no lar e no ambiente onde circulam as mulheres da nossa cidade. Demarcar esse espaço de violência também é falar que nessa casa, onde tem 21 parlamentares, eu ainda sou a única mulher que está nesse espaço pensando a vida das mulheres. E mais do que isso, presidente, nós precisamos entender o quanto é urgente avançar sobre as políticas das mulheres. Aqui nessa casa, sou autora da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica. Sou autora também da lei do Maio Furtacor, que fala sobre o adoecimento da vida das mulheres e da jornada dupla e tripla de trabalho, e principalmente as mulheres que são mães. Aqui nessa casa temos se debruçado sobre uma série de projetos e iniciativas para a vida das mulheres, que também é autora da primeira lei de combate ao transfeminicídio do Brasil. Mas mais do que isso, nós queremos que essas mulheres, que são raízes que sustentam o matriarcado, que sustentam a política econômica, social e estrutural do nosso município, possam ser demarcadas com o avanço das políticas públicas. E é por isso, vereadores, presidente, que eu estendo aqui o convite a vossas excelências, nesse dia 24 de agosto, no Teatro Popular de Niterói, nós, mulheres, pela Comissão da Mulher, na qual estou presidindo nessa casa, realizaremos um evento
raízes que nos sustentam, que são essas mulheres históricas que sustentam a sociedade brasileira do estado do Rio de Janeiro e do município de Niterói. Nós convidamos todos e todas e todes para que façam parte desse espaço, que é um espaço de efetividade, de troca de afeto e de elaboração das políticas públicas. E finalizo aqui, presidente, dizendo que seria de extrema importância, né, e faço essa solicitação como presidenta da Comissão da Mulher, que a gente possa estender nesse mês lilás as luzes da Câmara Municipal, presidente, lá fora, e uma faixa bem grande, demarcando a posição dessa casa em nome da Comissão da Mulher, o mês de combate à violência contra as mulheres. É o mês em que rememoramos Maria da Penha, é uma lei importantíssima hoje que demarca marcos e avanços sobre a proteção, a garantia e a efetividade da vida das mulheres. Mas mais do que isso, essa casa precisa estar debruçada para fiscalização e para promoção da igualdade, da equidade pela vida das mulheres. Ok, vereadora, será encaminhado o pedido de Vossa Excelência com todo carinho. Senhor presidente, só por questão de ordem, vai ter votação? Se tiver agora, eu colocarei sim. Tá. Senhor presidente, eu quero primeiro aqui começar falando da primeira experiência do retorno da discussão, Douglas, da lei urbanística. Depois de muito empenho de alguns poucos parlamentares, o Ministério Público, 2 promotorias, a gente conseguiu chegar à audiência em juízo, foi judicializado pela completa ausência de participação popular efetiva, e agora a gente conseguiu ver algo começar a funcionar. E hoje a oficina, por mais que tenha tido um ou outro problema, o espaço era pequeno, etc. e tal, tinha uma dinâmica interessante de participação da população. Começou-se a se fazer algo que poderia ter sido feito há muito tempo. Mas eu quero lembrar que se a gente não tivesse batido o pé, Túlio, essa lei já estava em vigor. E estaria em vigor com problemas que a gente já conseguiu corrigir. Como, por exemplo, todo o gabarito da Curso Torres, que depois de postagem, gritaria dos moradores, de alguns mandatos, do próprio Ministério Público, eu fiz filmagem com drone, a gente conseguiu provar que aquilo era uma loucura. Como assim, a gente conseguiu também acabar com aquela intervenção na saída do túnel Xeritas Cafubá, no pé de uma unidade de conservação, presidente Cal, onde nem o voo livre poderia mais acontecer na cidade. Você imagina acabar com as rampas de voo porque queriam construir um shopping no pé das principais áreas verdes de Niterói. E eu estou falando de algumas coisas que a gente corrigiu no debate político ali, en passant. Mas eu quero agora, se fiz meu elogio, acho que a oficina funcionou, pode ser melhor, a gente tem que ir aprimorando, a próxima vai ser melhor, eu acredito. Todo mundo uniformizado, o Paulo Eduardo está falando aqui, ó, todo mundo de roxinho da prefeitura, crachá. Fizeram até um coração, Maria Ivone, no meu I. Daniel marca um coraçãozinho, acho que é para me acalmar, prefeitura. Mas, presidente Cal, deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi lá essa cartilha aqui, né? A gente recebeu. Estava lá Paulo Eduardo, Túlio, Leandro Portugal, eu. Não me lembro se depois algum outro vereador teve lá. Mas estou, assim, fazendo justiça aos que eu vi. E essa cartilha eu queria ler uns trechos com vocês aqui, já que a gente está esperando, fazendo hora para o coro, Douglas. Eu queria, Paulo, dar uma lida nessa grande propaganda que a lei urbanística, na verdade, compartilha a ideia do governo. Eu vou ler aqui um trechinho. É um diálogo aqui, ó, de 2 pessoas. Ele fala assim: olha, vou te dar um exemplo. A nova lei urbanística busca combater o espraiamento urbano. Sabe quando uma criança começa a se espalhar para longe do centro, sabe quando uma cidade começa a se espalhar para longe do centro, ocupando mais espaço? Isso é espraiamento urbano. E ele diz aqui, Paulo, que essa lei, ela visa diminuir o espraiamento urbano, que entra nas áreas verdes, e que aí dificulta o acesso ao asfalto, o acesso ao ônibus, o acesso à água, o acesso ao esgoto. Quando a gente olha... Vossa Excelência ficou emocionado também com essa frase? Você viu que eu estou um pouco emocionado. Suei de emoção. E aí, presidente,
quando a gente olha hoje, o retrato no Google Maps é simples, de o que a gente está perdendo de área verde pela falta de política de habitação nessa cidade. As comunidades, as pessoas não têm onde morar, elas estão entrando nas florestas, ampliando as comunidades, se espraiando. Só que é informal, porque a prefeitura não tem política para onde essas pessoas possam morar formalmente, presidente. Então, assim, a ideia de você conter o espraiamento formal é deixar que as comunidades continuem tomando as áreas verdes, se espalhando, porque as pessoas não têm onde morar. E aí, você não vai urbanizar, Túlio, a favela? Porque parece que é isso, né? Ah, não, se for favela, eu não preciso levar dignidade, água, luz, serviço. É só olhar o Google Maps. De 2019, mapa do plano diretor, ao projeto de lei 2023, a gente tem centenas de novas comunidades em Niterói. A gente tem um crescimento de 100 mil pessoas na extrema pobreza na cidade. E a lei precisa olhar para essas pessoas. Eu vou ler mais um trecho que eu achei bastante interessante. Cara, olha isso, vamos lá. Isso é uma peça de ficção, né? Hoje existem 7 leis e mais de 200 normas sobre parcelamento e uso e ocupação do solo em Niterói. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças de 7 jogos diferentes. Eu quero lembrar que esse governo está no poder, é o 11º ano, são 11 anos. Ninguém foi capaz de compilar a legislação, ver qual a lei confronta com qual, melhorar o ambiente para a construção civil, para a população que quer legalizar a sua casa. Como assim, 11 anos, e agora a lei urbanística vai cuidar de tudo? É mais um atestado de incompetência. A gente vive essa confusão, essa trama urbana, e aí, eu acho que é o ponto principal. A própria mensagem desse projeto original, ele diz que eles só estão mexendo, presidente Cal, em 23%. O resto segue o mesmo padrão das leis urbanísticas que já existem. Mas das 200? Da lei de 92? Da lei de 2002? Então a cidade não mexeu, não mudou, não se transformou, e é bom manter parâmetros da época em que loteavam a cidade para algumas famílias enriquecerem, né? A gente está seguindo o mesmo modelo. Fica absolutamente difícil defender, presidente. Eu amanhã estou visitando a região oceânica e vou fazer uma série de vídeos onde eu vou provar o quanto se transforma, o quanto se muda, qual é a opção do governo em relação à região oceânica. Eu ouvi de um vereador licenciado que não muda nada na região oceânica. Li num grupo de WhatsApp com 300 moradores. Isso não se faz. Isso não deve se enganar a população. Ou você defende o projeto de cidade que o seu governo quer, ou você discorda do projeto de cidade e tenha maturidade, autonomia, liberdade de discordar. Porque não dá para você dizer que não muda, muda e muda muito. Piratininga, mais 2 andares de embasamento e mais 2 andares. Avenida 7, presidente, Avenida 7, Borda da Lagoa, comunidade da ciclovia, Barreira, todo o entorno da Lagoa de Piratininga. Ali é o momento da gente colocar as pessoas para irem para a área formal, empreendimento de habitação social, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e tira o pessoal do lado, que está dentro do rio, na beira da lagoa, dentro da faixa marginal de proteção, coloca na mesma área de ambiência, vivendo com qualidade, na frente do ponto de ônibus. Aí eu concordo. E a gente tem a possibilidade, a faca e o queijo na mão, de com essa lei, dar moradia digna para muita gente. Agora, Douglas, até hoje a gente não tem acesso ao banco de terras da prefeitura. Cadê os 800 imóveis que eles prometeram para a gente que estariam avaliando lá no ano passado? 800 imóveis, tudo. Nunca. Opa, Douglas vai nos ajudar aqui. Mandar fazer uma oração lá, porque mandaram isso para alguém. O vereador Douglas está dizendo que tem aqui. Agora a gente começa a poder trabalhar, Túlio. Identificar um imóvel que tem vocação e fazer de lá algo para a saúde. O outro imóvel que tem vocação, educação. Pô, tem uma
casa com espaço amplo. Qual é a reclamação da rede? Que muitas das escolas não podem nem ter um campo de futebol, um pátio, uma área de atividade. Vai que a prefeitura tem, a gente vai defender que seja transformada em uso para a educação. Então a gente agora vai conseguir trabalhar melhor nisso, mas mês de 2023, no meio do debate da lei do uso e ocupação do solo, isso é para estar público. Qualquer cidadão, Túlio, deveria poder falar sobre isso, deveria poder pegar, se apropriar disso e fazer sua sugestão na oficina. Falta organização, presidente, por mais que a gente tenha 2, 3, 4 profissionais ali abnegados na prefeitura, não é o interesse do governo fazer essa discussão de forma franca, ou não era, né? Na força está sendo, na imposição do juiz, de uma juíza e de promotores, a coisa começa a andar. Presidente, a gente tem sábado, e eu vou fazer aqui, sábado 8h30, a oficina da região oceânica na Escola Portugal Neves, não é isso? Isso. A gente precisa convocar a população da região oceânica para lotar essa oficina, para que a gente tenha ali uma unanimidade em alguns pontos, e eu acho que a gente vai conseguir, em alguns pontos, unanimidade, mas mais do que isso, que a gente possa esclarecer para quem está chegando nesse processo agora, que o modelo apresentado pode e vai ocasionar, vai acarretar num problema grave no trânsito, no abastecimento de água, onde é final de linha na região oceânica. Eu estou falando com propriedade, porque a gente anda lá e já tem manobra nas comunidades para que a água caia 2 vezes por semana. Você imagina colocando mais 3.000 famílias no mesmo eixo, vai sobrar água para quem está lá dentro da comunidade? Então, presidente, eu vou estar lá no sábado fazendo esse debate, esclarecendo para a população que essa lei, esse encarte, isso não é bem assim. Você não pode recortar algo da doutrina urbanística, Túlio, e fingir que ela se aplica para a cidade toda. Direito urbanístico e urbanizar uma cidade, sugerir adensamento, tem que ser precedido de diagnósticos sérios, sob pena da cidade parar no trânsito, sob pena de não ter acesso à água, sob pena da gente perder poucas das áreas verdes que a gente ainda tem. Alguém já mensurou o impacto do sombreamento do sol na praia de Piratininga com 8 andares? Será que a gente vai perder o potencial do sol da manhã no inverno? Porque vai, presidente. Alguém parou para pensar nisso? E tem um artigo confuso lá no projeto que fala sobre isso. Tem muita coisa importante. A parte de trás da Curcio Torres, que hoje, do lado esquerdo, para quem vai para o Tibau, vai poder ter prédio, aí a sombra já é na lagoa. A sombra já é na fauna que vive na borda da lagoa, na vegetação e na casa das pessoas que vivem ali, Túlio, porque agora vai ter alguém no 8º andar te olhando dentro da sua casa. As pessoas vão perder sua privacidade e o sol. Isso tem que falar com clareza, para as pessoas entenderem que o projeto ele pode até ter um conteúdo bom e alguns objetivos interessantes, só que o que ele coloca nos objetivos e diretrizes ele não faz na parte dos parâmetros, e aí fica uma lei que a gente não consegue compreender. Às vezes ela foge, inclusive, ela confronta com o próprio plano diretor. Então, presidente, que a população da região oceânica vá ao sábado, a gente tem que convocar a população da região oceânica para estar lá nesse sábado, na Escola Portugal Neves, para a gente fazer um debate franco sobre a lei do uso de solo. Dá uma parte rápida. Só uma informação, vereador Dúlio, perdão. Sim, Coloquei sim. agora no grupo dos vereadores, vereador Daniel, a listagem dos imóveis, que são 38 páginas, dos imóveis da prefeitura em toda a cidade, espalhados pela cidade. Coloquei agora no grupo dos vereadores. Agradeço ao vereador Bom. Douglas, que está sendo privilegiado pelo governo na resposta dos ofícios. Percebeu? Porque eu fui lá e fiz muito barulho. Eu estou achando que ele está indo para a base. Vereador Daniel, é uma parte rápida, só para a gente fazer esse diálogo, que eu acho que é muito importante, esse trabalho que o mandato de Vossa Excelência vem fazendo no estudo da lei urbanística. Primeiro, que eu me incomodo demais com esse discurso do secretário Barandier, quando ele fala em combater o espraiamento com adensamento nos eixos estruturantes. É bonito, né? Adensamento nos eixos estruturantes. Só que quando você olha o que ele considera um eixo estruturante, é uma via que não anda, que fica
que fica engarrafada a manhã inteira. Então, por exemplo, ele chega ali, hoje a gente analisou o centro, né? São Lourenço e Jansen de Melo, ele propõe uma ZCM mais 21. ZCM mais 21. Numa região em que o eixo estruturante não anda. Qual é o sentido de você botar prédio de mais de 21 andares, porque tem que somar, né? Mais de 21 andares, numa região onde já fica engarrafada de 7 horas da manhã até meio-dia, todo dia. Não vai dar certo, não faz sentido, está errado. Você sabe, e aí, teve um vereador aqui, não sei se está presente aqui, Leandro Portugal, falou uma vez, que disse, lembra dessa, Paulo? O vereador Leandro Portugal disse assim, não, porque o Boulos propõe a mesma coisa em São Paulo. Está de brincadeira, né, vereador? Gostaria que Vossa Excelência, a gente vai ter tempo para discutir. O que o Boulos propõe lá em São Paulo é um adensamento em eixos estruturantes, mas baseado na moradia popular. É chegando e falando assim, ó, a faixa de renda de quem vai morar nesse prédio aqui é tal. Aí faz sentido. E aí eu queria pegar o exemplo que o vereador Daniel Marques citou. Faria sentido se a gente pegasse ali na Avenida 7 e construísse, por exemplo, prédios, né, como a lei hoje é, de 4 andares, que seja do Minha Casa Minha Vida, que não tem um elevador. Por que não pode ter elevador? Porque se botar elevador, se botar porteiro, se botar, o condomínio fica caro. O pobre não tem dinheiro para morar em prédio com elevador. Qual é a dificuldade em entender isso? Então, naquela região, se a gente fizesse algo parecido com isso, faria sentido, porque a gente ia se preocupar com a moradia popular. Aquelas pessoas ali na favela da Ciclovia e na Barreira, elas moram em condições precárias. Pensar em moradia popular para aquelas pessoas é o que deveria estar falando na lei urbanística. Só que o problema é que não está. Porque nessa região eles propõem a tal da ZCZs, que a Regina Bienenstai chama de aberração, que não faz sentido ter uma zona de centralidade dentro das ZEs, porque justamente você permite, um gabarito alto, então você vai ter prédios ali com elevadores, prédios maiores, e o pobre não vai poder morar ali. O que ele vai fazer? O que as pessoas daquela região vão fazer? Se você tem um aumento de IPTU, se você tem um aumento do custo de vida, se você tem prédios com elevadores que a pessoa não vai poder pagar condomínio, aquelas pessoas serão expulsas daquela região, aquelas pessoas vão para Itaboraí, vão para São Gonçalo, vão para locais com infraestrutura pior do que já estão. Pior do que já estão. Então, vai gerar gentrificação a proposta da prefeitura naquela área específica. Por isso que a gente tem que debater. Mas aí o que me incomoda, para fechar? O que me incomoda? O que me incomoda é que a lei urbanística, você vê pela narrativa da lei urbanística, que essa narrativa foi feita pelos empresários da especulação imobiliária. Está claro. E tanto está claro que hoje, vereador Daniel, não sei se Vossa Excelência já tinha chegado. Ah, não, Vossa Excelência chegou quase junto comigo. Eu cheguei lá, eu falei, gente, eu estou no lugar errado. Ainda comentei com a Yasmin, a gente chegou no elevador, a gente olhou as pessoas e falou, não é aqui não, Yasmin, é outro andar. Aí eu fui embora. Todo mundo lindo, maravilhoso, arrumado, perfumado, pessoas que eu nunca vi na vida. Aí a gente viu que a gente estava errado, que era ali mesmo, e aí eu comecei a olhar a lista de presença, todo mundo era corretor da imobiliária tal, todo mundo era da ADM. Então, o que explica você reunir todos os corretores que trabalham com você e tirá-los uma manhã, poderia estar vendendo apartamento, né? Tirou uma manhã, perdeu uma manhã de venda e jogou todo mundo para debater a lei urbanística. Nossa, eles estão interessados mesmo, estão interessados em vender apartamento. A lei urbanística foi feita para vender apartamento, porque se você faz esse prédio que você sugeriu, na frente do ponto de ônibus, Minha Casa Minha Vida, não é lucrativo para o cara. O cara precisa de um prédio de 10 andares, porque aí ele vai poder vender para a classe média alta. E, para finalizar de verdade, porque eu acho que esse debate a gente vai fazer no sábado, ao longo do próximo mês inteiro. Se alguém pode pegar uma aguinha.
Por favor, aqui uma água para o vereador. Ele está gritando muito nos por jogos, favor. presidente. Pediu o Tá rapaz aqui, por emocionado. gentileza. Ontem foi emoção. E para concluir, eu até me perdi o que eu estava falando. Mas enfim, nós vamos ter muito tempo aí para debater, para conversar sobre o assunto. Obrigado, vereador. Presidente, para concluir, então, eu quero aqui contribuir com a fala do Douglas. Eu tenho recebido dos 179 que são inscritos no ponto a ponto, 179 pessoas com deficiência, eu tenho recebido contato desses parentes responsáveis. Presidente Cal, o clamor da população é fazer uma mega manifestação na frente da prefeitura. Rafael, está aí? Rafael, presta atenção, estou dando bizu para tentar ajudar. Você imagina 100 pessoas com deficiência na frente da prefeitura manifestando. Não vai ser bacana para eles, para mim, nem para o governo. Eles estão concentrando isso lá no nosso mandato de uma forma... E Paulo está dizendo que recebe muito também, Douglas deve receber, Túlio, só que eles estão clamando já por uma manifestação. Eu queria que o governo pudesse receber ali uma comissão, como a gente faz de praxe, os vereadores que quiserem ir, podem ir todos juntos, para que a gente ouça qual é o argumento e, mais do que isso, qual é a saída. Eu vou repetir, uma dessas pessoas é paciente respiratório grave. A fisioterapia não é só motora. Essa pessoa corre risco de vida. E se morrer, vai ter secretário respondendo por homicídio, com dolo eventual, e eu vou assinar isso. Apesar de ser uma ação incondicionada, a polícia investiga e prende, eu vou fazer questão de levar isso à frente para responsabilizar. E aí é cadeia, é homicídio por dolo eventual, deveria agir e não agiu. Isso não é apenas uma questão que já seria um absurdo deixar alguém que tem um problema motor, perna, braço, cotovelo, pescoço. Tem pacientes graves que dependem disso para a sua dinâmica, qualidade de vida e continuar vivendo. Então fica aqui, presidente, mais uma vez um apelo, já fizemos ofício, já ligamos, já mandamos o WhatsApp, fizemos de tudo que a gente pode fazer politicamente. O último passo é essa manifestação, o Ministério Público já está ciente, mas, cara, a gente não quer fazer tudo com o Ministério Público. Explica o problema, a não ser que seja algo inexplicável. Faz outra licitação, adere a uma ata, aí faz por emergência, vai ter vereador aqui da oposição que vai estar junto com vocês, isso é emergencial. O tal prédio lá que o vereador cita não é aquisição do prédio. Tem 800 imóveis, porra, então por que está comprando um e depois reformando? Não sei, presidente, estou aqui fazendo juízo de valor do prédio, mas eu quero uma resposta objetiva sobre o ponto a ponto, sob pena, vou repetir, de alguém morrer, e aí não tem mais o que fazer, nem a questão da justiça criminal vai resolver, porque aquela família já está enlutada, alguém já perdeu sua vida. Isso é grave, presidente, a gente precisa que a Câmara se movimente nesse sentido. Obrigado. Presidente, vamos falar da Câmara em movimento. Eu vou falar, inclusive, vou nomear o nome dos vereadores que estão aqui hoje, além do presidente da Casa, que não falta, a não ser por força enorme, nenhuma sessão da Câmara. Na sessão de hoje... Até que enfim, Vossa Excelência me deu um elogio. Não, mas eu elogio Vossa Excelência quando Vossa Excelência acerta. O problema é que tem que acertar mais do que errar, para que a quantidade de elogios seja superior à quantidade de críticas. Quem está na sessão nesse momento, quarta-feira? O que significa que alguns já sextam. O sextou é desde a quarta. Quem está na Câmara? São os vereadores que estão acompanhando Vossa Excelência. É evidente que já estiveram aqui alguns, da base. Casota já esteve aqui, Renato Cariello estava com problema no gabinete, já foi, Paulo Velasco, eu acho que apareceu. Nesse momento, nós temos ao seu lado Douglas, Daniel, Paulo Eduardo, Túlio e Beni, que estava aqui e já deve estar voltando. Quem está aqui é a chamada oposição. Como é que a gente discute uma Câmara em movimento e o papel da Câmara, se, em especial, os vereadores da base
diante das críticas, procedentes ou não, porque se forem procedentes, alguém, em especial o líder do governo, ainda é o Andrigo, né? Porque tem esse negócio, Binho vai, Binho vem, não sei o que lá vai, vem, etc, etc, e a base não se entende enquanto tal. Ziriguidum. Ziriguidum total. Por que eu estou dizendo isso? Rafael ainda está aqui, né? Aqui atrás, deixa eu olhar. Oi, Rafael ainda está aqui, conversando com o Daniel. Por que eu estou falando do Rafael? O Rafael não pode... Caramba. Vereador, só uma parte. Vamos votar Olha aqui o só, requerimento olha só. de convocação? Não temos quórum de votação. Requerimento de convocação. Não, o plenário é soberano. Hein? Plenário é soberano. O plenário é soberano? Plenário é soberano. Mas Quórum. Mas Em aí cima do o quórum governo, também, o governo plenário vai é soberano. perceber. O governo vai perceber que foi golpe do Requerimento presidente. 188 e requerimento 89. Permaneçam como estão. Vereadores que simbolicamente aprovam, permaneçam como estão. Avisa ao CAL quando ele voltar. Mas por que a gente está discutindo isso, Rafael? É bom prestar atenção. Eu tenho uma análise do porquê que a gente está vivendo essa situação. Essa análise pode ser procedente ou improcedente, mas é a minha análise. E as pessoas que discordam ou vejam erro nela vão para outro microfone e questionam, Daniel. Eu tenho uma leitura. Nós comentamos há alguns dias atrás uma ação judicial de 23 anos, que no ano de 2000 eu nem era vereador. Eu entrei aqui em 2001 pela primeira vez e fiquei direto até o ano de 2008, quando concorri à prefeitura pelo PSOL, fiquei 4 anos afastado da Câmara. Qual é o reflexo da administração pública municipal de uma ação de 23 anos de tramitação, em que, devido à falta de ação ou omissão das sucessivas procuradorias gerais do município, deixaram que Jorge Roberto Silveira, em 2000, Godofredo, que entrou em 2002, de novo, Jorge Roberto, passando por Rodrigo e agora culminando com Axel. Significa uma definição, o último andamento dessa ação de 23 anos, o último andamento foi definir que o prefeito de então, claro, tem recursos meio que precários para o Axel ganhar, mas foi o último movimento, abril, que deu 60 dias ao prefeito de plantão para executar a decisão, afastamento de 619 pessoas. Ele não fez, porque nenhuma atitude dele e dos seus antecessores ocorreu para concretizar essa vontade da Justiça. O prazo se expirou, o Ministério Público, na pessoa da Renata Scarpa, entrou com uma ação de imputação de multa diária de R$5.000 ao Axel Grael. Quer dizer, o Axel Grael está pagando o pato de uma omissão de vários anos, 23 anos, de sucessivas procuradorias-geral do município. Não veio dizer que é a Câmara. E pior, a conivência da Câmara, que para conestar, no ano de 2000, para conestar o mal feito do Jorge Roberto Silveira. Estou acabando de gravar um vídeo para explicar à população porque que essa ação está durando 23 anos. O Jorge Roberto mandou para a Câmara e a Câmara aceitou, com toda tranquilidade, aceitou fazer uma lei para dar aval legal aos sucessivos decretos que pegava cargos estatutários e transformava em cargos comissionados para fazer esse carnaval que permanece até hoje e que acabou culminando com a crise da Emusa. E aí eles acusam a oposição de ficar fazendo barulho e denunciar. A crise da Emusa não foi criada por nós, nem pelos vereadores que tinham mais tempo de casa, eu ou o Cal no caso aqui. O que eu quero dizer para chegar no dia de hoje? Cal, quantas pessoas você tinha nomeado na Emusa? Eu não nomeei ninguém na Emusa. 0.
temos que confiar na palavra do Eu não presidente. vejo ninguém na música. Não, mas o que eu quero chegar, com todo o risco de estar fazendo uma reflexão absolutamente errada, equivocada, mas eu estou fazendo publicamente, o que significa que ninguém pode dizer que eu sou inconsequente. Quem achar que tem argumento para negar o que eu estou dizendo, apareça ali, entre eles o líder do governo. Quantas pessoas, quantos vereadores da base tiveram aliados seus demitidos da Emusa, ou em vias de serem demitidos por conta de uma ação judicial, que aí combina as duas coisas, de 23 anos. E aí eu fico perguntando, Daniel, por que as pessoas não estão vindo para o plenário, hein? Que eu saiba, Emanuel Rocha, permanentemente um guarda-costas ou guarda lateral do presidente de plantão, que está permanentemente aí, hoje não está. Tirando o Galo, que parece que está com licença para tratamento de saúde, 2 companheiros que estão viajando, se eu não me engano, Fabiano e Rodrigo Fará, que estão em Brasília, ou estão viajando. Pois é, não veio justificativa nenhuma para cá. Eu não sei nem se Vossa Excelência, presidente, justificou em relação às pessoas que Vossa Excelência sabe do porquê que está ausente. O fato é que hoje é quarta-feira. Quem está faltando na exceção de Galo, ninguém é botafoguense para estar ansioso lá com o jogo da Sul-Americana, mas o plenário está vazio. Então, na verdade, se existe um estado de chateação com o governo, porque nós não temos, o pessoal da oposição que está aqui, não tem nenhuma animosidade escancaradamente colocada, Daniel, dos vereadores da base contra nós. Rodrigo não tem nada de animosidade em relação a nós. Os demais vereadores da base não têm nenhum problema que declare contra nós. Então isso é um ato de quê? De displicência ou um ato velado de repúdio ao que o governo, o Poder Executivo está fazendo lá. Eu tenho o direito e o dever de especular com essa possibilidade. Porque se as pessoas estão sendo demitidas, Túlio, se as pessoas estão sendo exoneradas lá, e se isso está chateando a base, a maneira da base reagir é votando com independência as matérias que julgam necessárias votar favoravelmente, aprovar a convocação ou convite, convocação é mais radical, mas a convocação de secretários para responder. Por que os processos dormem na CEPLAG? Por que os processos dormem ou demoram um prazo maior na CPF-GF, no apêndice da Controladoria Geral do município? Por que as coisas andam lentamente, inclusive numa área crucial? Descobrimos no outro dia quase 5 milhões de emendas parlamentares para a saúde pública de Niterói que estavam prontas para serem transformadas em aquisição de equipamento desde novembro de 2022. Douglas, desde novembro de 2022, 5 milhões em emendas. Será que é para caracterizar que o serviço público operado pelos estatutários é ruim, de tal modo que a população pense que a solução é OS em todas as unidades? Eu tenho o direito e o dever de especular. Então, para o aparelho e para o equipamento público, se demora na aquisição de equipamento, o que aumentaria a capacidade de solução de problemas, diagnóstico, etc., com os equipamentos comprados, e eles não são comprados. É para quê? Para o pessoal achar que no Oceânico tudo é resolvido, porque lá é OS, e nos outros lugares não funciona direito porque não é OS. Então, viva a OS, coloquemos OS em todos os lugares. E aí não é nada pessoal, não. É uma questão, aí é um problema de governo, e o governo é que tem que responder a essas naturais indagações. Ana Maria Schneider, pessoa que eu respeito enquanto pessoa, ser humano, vem da OS, da Viva Rio. Chico D'Angelo, ex-deputado federal, um companheiro meu de longa data,
ex-secretário municipal de saúde, ex-deputado federal, também tem relação com a OS Viva Rio. Então, na hora que você vê uma combinação de sucessivos eventos indefensáveis acontecendo, isso não significa que a gente não ajude. Os 5 milhões em emendas, como decorrência de uma conversa minha com a secretaria Ana Maria Schneider, rapidamente ela resolveu e ordenou a aquisição de todos os equipamentos que já poderiam estar sendo requisitados há vários meses atrás. Não sei se fez isso porque eu cobrei, mas o fato é que não deveria sequer acontecer isso. Então, por exemplo, eu não sei, conhecendo o caráter e o gênio, eu fui colega de Tânia Rodrigues no Liceu. Tânia Rodrigues era uma exploradora de colegas amáveis. Ela pedia para a gente levá-la nas costas até a cantina para comprar merenda. Era pesada a beça, cara. Primeiro científico no Liceu. No segundo científico a gente separou. Ela foi fazer medicina, eu fui fazer engenharia. Mas, cara, era pesada a beça. Truá era o meu apelido. Truá, me leva até a cantina? Naquela época ela andava de muleta. Minha mãe conheceu Tânia sem muleta, morando na rua 15 de novembro. Ela jovem, quando pegou paralisia infantil. Então, sabe o que eu acho? Pode ser, ele vai dizer que eu sou fofoqueiro pra caramba, velho. Não. Pelo amor de Deus. Se Vossa Excelência fizer mais isso aqui... Não existe fofoqueiro. Vou abrir no Conselho de Ética da Vossa Excelência. Não existe fofoqueiro. No dicionário do presidente não existe fofoqueiro. Nem Ziriguidum. Eu quero ressaltar a Vossa Excelência rapidamente que a secretária Tânia, nós conhecemos ela, foi vereadora aqui conosco, uma pessoa... Deputado estadual. Deputada, uma pessoa muito digna, que teve um sofrimento, enfim, da vida, o que aconteceu com ela, tadinha. Mas eu vou aqui ressaltar, é uma pessoa séria, uma pessoa extremamente competente, e aqui eu estava conversando com o vereador Douglas aqui no particular, tem que dar uma solução nesse assunto. Pois é nesse sentido que eu quero chegar ao Douglas. Eu acho que a gente não vai conseguir aprovar nem convocação nem nada. E ainda mais quando você combinadamente, eu sei a motivação, mas eu discuto a eficácia. O que eu acho é que a gente tem que chamar Tânia, ouvir de Tânia as dificuldades que ela está tendo para viabilizar. O Daniel falou hoje o número, eu falei ontem aquele número porque eu li na planilha, o número são 172? 179, eu li ontem na planilha 179. Eu recebi, inclusive, Douglas, uma comunicação do empresário cujo contrato foi suspenso, chama Jório, alguma coisa parecida. Osório, está aqui no meu WhatsApp. Sabe o que eu acho, Douglas? A gente tem que saber se a gente quer o serviço sendo restabelecido o mais rapidamente possível, se a gente sabe que a secretária responsável por isso, que é a Secretaria de Acessibilidade, é a Tânia Rodrigues, ela não vai ter nenhum problema em dizer quais são as dificuldades que ela está tendo para que esse contrato seja restabelecido. A menos que ela, por isso que eu conhecendo o caráter e conhecendo o gênio, duvido que Tânia vá esconder de nós as dificuldades que ela está tendo. E se a gente descobrir de onde vem as dificuldades, com convite e uma conversa franca entre nós, Daniel, aí a gente encaminha para o conjunto dos vereadores a aprovação da convocação. Uma parte, vereador. Assim como o nosso mandato, Vossa Excelência, outros parlamentares também, Túlio, Daniel, outros vereadores estão cobrando essa conversa há bastante tempo. Bastante tempo, Rafael. A gente está falando no plenário sobre o não pagamento antes do contrato se findar. A empresa já alegava que não estava recebendo antes do término do contrato. Ficou trabalhando 2 meses sem receber. Trabalhou 2 meses sem receber. Até decidir interromper. Até decidir interromper. E antes da interrupção, a gente já estava aqui no plenário cobrando. E nenhum representante do governo procurou vereador A, B ou C para dar uma resposta. O contrato, ele teve fim, isso a gente está falando de janeiro. Janeiro até hoje, estamos em agosto. Até hoje nenhuma resposta foi dada a essa questão. Convites
Foram feitos aos montes. E assim, eu não conheço, não tenho relação com a secretária Tânia, mas eu acho muito complicado, vereador Paulo, qualquer secretário falar o motivo real da não prestação desse serviço, ou de qualquer outro. Porque tem uma questão política, onde aqui eu abro, em contato com a secretária Ellen, eu ia falando e ela, vereador, isso eu não posso dizer. Porque assim, eu ia entendendo na fala dela, porque ela, de fato, não pode comprometer o governo. Mas, em ligação com a secretária Ellen da CEPLAG, foi o que eu entendi, esse contrato finalizou, tem que começar do zero. Eu falei, vai ter que começar do zero? Tudo de novo, programa de trabalho, licitação. Aí ela, não, vereador, não vai precisar começar do zero. Eu falei, não, mas qual o andamento? Aí, o que ela me informou? Olha, vereador, com a CEPLAG não existe nada. Isso já foi encaminhado. As diretrizes foram encaminhadas para a secretária de Acessibilidade. Então, o processo teria que começar lá. Então, isso que eu quero entender. Uma secretária, porque a Ellen ela é bastante citada. É uma ação de prestação continuada. As pessoas não ficam dependentes do transporte por um período de tempo. Exato. Então, tem que cuidar para que não seja interrompido o serviço. Exato. Então eu não estou conseguindo entender, porque assim, politicamente, claro, vocês têm relação, a Câmara tem uma relação melhor com a Ellen do que com a Tânia do que com a Ellen. Porque a Tânia já foi vereadora, política, foi deputada estadual. Então, o que eu ouço a Tânia é uma boa pessoa, ela é comprometida, ela não deixaria isso de lado. Tá, mas e o que a Ellen está falando? Que não tem nada com ela. Então a gente precisa colocar, não adianta conversar só com a Tânia. É isso que eu estou falando. Não adianta conversar só com a Ellen. Não adianta conversar só com a Ortiz. Tem que convocar todas e falar, olha só, o que está acontecendo? Tem que convocar. Porque por conta da questão política hoje, nenhuma secretária vai falar o que está acontecendo. Nenhuma secretária vai abrir o que está acontecendo. O processo está parado e a gente não sabe de fato o que houve. Eu fiz uma representação no dia 4 de julho, o Ministério Público foi acatada, já tem o número do processo aberto, número 2023-00614726, juntei com algumas outras informações, isso no Ministério Público. Então o Ministério Público já está analisando toda essa questão, mas volto a dizer, o vereador Paulo Eduardo, eu entendo que também existe aí uma crise interna, talvez um boicote, né? Mas eu chamo a atenção dos vereadores sobre a importância desse tema. Não votar nada não prejudica o Axel, não. Não vir para a sessão não prejudica o Axel, prejudica a população. Eu quero saber se o filho do Bozo já foi exonerado. E não é o Carlos Bolsonaro, nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, não. Sabem muito bem qual o Bozo que eu estou falando. Sabem muito bem. Foi nomeado na secretaria do Rodrigo Neves. Eu quero saber se já foi exonerado. Quero saber se vai trabalhar. Vai trabalhar em qual setor? Vai fazer o quê? Eu já fiz esse questionamento. E os parlamentares sabem muito bem do que eu estou falando. Foi nomeado na secretaria do Rodrigo Neves. E hoje, nós tivemos diversas exonerações, Paulo, que estão atingindo alguns vereadores. A oposição não, porque nós não temos nenhuma relação de cargos com o Axel. Mas o que não pode é a crise política atrapalhar a população. Então, eu reitero a importância, vereador Paulo Eduardo, da gente convocar as secretárias. Porque não adianta, se Vossa Excelência tem relação com a Tânia, ligue para ela, pergunte. Ligue para ela, ligue para a Tânia. E fala que ela vai ser prejudicada, porque estão jogando na conta dela. Um grupo joga na conta da Ellen, outro grupo joga na conta da Tânia. Se a Tânia realmente é comprometida com a causa, ela vai ser prejudicada. Então nós precisamos sim convocar todas essas secretárias, colocar uma no lado da outra e falar, o que está acontecendo, vereador Túlio? O que está acontecendo? Responde aqui para os parlamentares, o que aconteceu? Está com quem? Qual o programa de trabalho? Qual é o prazo para voltar a atender? Fez contrato emergencial para o CISP, é importante.
Mas por que não se pensou num contrato emergencial para atender essas 179 crianças? E até quando esses parlamentares vão ficar aqui gritando? E para concluir, presidente, amanhã tem uma comemoração nessa casa. O Axel confirmou a presença, parece que vai vir aqui. Os vereadores, acho que estarão presentes aqui nessa sessão que será às 14 horas, sobre comemoração do aniversário da Câmara, né? Amanhã não vai ter sessão? Tem que ter sessão. Tem que aproveitar a presença dos parlamentares, ter sessão e aprovar o requerimento de convocação. E não é porque é meu, não. Qualquer coisa faz da mesa diretora. Agora, o que não pode é mais uma semana a gente sair daqui, vereador Renato Cariello, sem uma resposta do que está acontecendo de fato com o programa Ponto a Ponto. E eu citei aqui a questão política, eu citei perguntando se o filho do Bozo já foi exonerado. Porque não é o Bozo Bolsonaro, não. É o Bozo, porque isso tem uma discussão já na linha policial. Alguns parlamentares estão sendo questionados por conta da ligação do crime organizado com a prefeitura. Eu fui questionado por alguns policiais. Eu fui perguntado, vem cá, o que está acontecendo aí? Como é que nomeiam alguém ligado ao crime organizado? Não sei de fato ele é, mas o pai é. Eu fui questionado, não sei se outros parlamentares foram questionados. Então, a parte sim. Uma parte. Eu também pelos órgãos de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil. E vou aqui afirmar uma coisa para Vossas Excelências. Rodrigo Neves não tem nada a ver com essa indicação do filho do Bozo, que já cumpriu uma medida socioeducativa, ele é egresso do sistema, e quem indicou tem que ser responsabilizado. Agora, a gente também começar a criar uma narrativa de imputar ao inocente algo que chegou para uma simples assinatura, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande quando a gente pratica uma acusação daquele que somente escreveu. Compactuo com Vossa Excelência, quem indicou, seja lá quem for, tem que se responder sob pena das leis, tem que botar a cara. O que não pode é ficar se criando uma narrativa imputando algo daquele que não tem, vereador Daniel. A responsabilidade é só um nome. Tem que passar por você. O desonesto foi quem indicou. Não é verdade? A gente tem que pregar pela verdade. E por isso que a gente está aqui. A gente não pode ser mau exemplo de nada, né? E a gente também não pode, em plenário, cometer... Né, Paulo? Paulo já participou de uma situação aqui numa qual a vereadora, por mentir, perdeu o mandato parlamentar. Vossa Excelência estava aqui. Não é isso? Aparecida Domingues. Então a gente tem que pautar pelos preceitos da moral, pela ética na polícia, isso é importante, né? E eu também estou doido para que o responsável, vereador Cal, presidente desse parlamento, coloque a cara e assuma a responsabilidade. Mas aqui torno a reafirmar, vereador professor Túlio, pessoa que eu tenho um grande respeito, Rodrigo Neves não tem nada a ver com essa nomeação. Eu queria pedir uma parte a quem está falando, eu acho É que do vereador Paulo Eduardo Gomes. e o assunto é o ponto Vossa a ponto. Excelência eu estou dando demonstrações públicas do quanto eu sou um democrata, do quanto eu estou ajudando com meus companheiros da oposição a fazer com que esta sessão dure o tempo, porque se nós calássemos a boca, ela teria terminado lá no início dela, por falta de quórum de deliberação, e é evidente que com o maior prazer eu concedo uma parte ao companheiro Túlio, com um detalhe. O Rodrigo nomeou, ele podia não ter ciência, mas tendo ciência ele tem que exonerar, porque não é quem indicou que vai exonerar. Quem indicou tem que chegar para o Rodrigo pedir desculpas. Não sei, tornou? Eu não li. Não, mas é isso a informação que você tinha que dar, cara. Já tornou sobre isso. Eu estou sendo porta-voz do Renato
para dizer, eu nem li, se tornou insubsistente. Tornou sem efeito a exoneração do filho do Bozo? Tá, então está resolvido. Agora, antes de passar para o Túlio, resolvido eu queria fazer... entre aspas, né? É uma situação é uma meio maneira delicada. de Mas resolver. eu entendo assim a fala do vereador Renato Cariello, porque nem sempre o secretário, ele, de fato, infelizmente, no fisiologismo político, tem dessas questões. Ele assina ali o nome que recebeu. Vereador, é uma vergonha para um parlamentar ou ocupante de cargo público, Paulo, nomear. Uma coisa é o marginal, o criminoso fulano. A gente não pode passar da pessoa daquele que comete o crime, Cal. O filho é o filho, o pai é o pai. Mas o filho também já praticou atividade criminosa, já foi objeto de apreensão, já respondeu pela prática de ato infracional. É uma vergonha o parlamentar que, achando que, ao indicar uma pessoa envolvida, Marivone, numa atividade criminosa, ele pode ocupar aquele espaço, né? É uma prática abominável, uma prática criminosa do ocupante de cargo público que acha que é nomeando um delinquente que vai ter um espaço privilegiado para disputa política. É uma vergonha. E se aparecer o parlamentar, o ocupante de cargo público, que indicou e ficar bem claro, nós temos que tomar as devidas providências nesse parlamento. Pois é, mas completando antes de passar à parte, não, que isso. Eu apenas queria fazer uma observação que não combinei nada com a bancada do PSOL, mas por conhecer o pensamento do PSOL, eu nem me arrisco. Eu adianto o seguinte: se houvesse uma política municipal, eu estou falando, Túlio, eu estou falando, ousando falar em nome do PSOL, sem que nós tenhamos combinado. Se no município de Niterói tivesse na prática uma política pública de inserção na vida social de egressos do sistema penitenciário, se houvesse uma política municipal, tem lei para isso, de empregar a população de rua num determinado percentual em obras públicas do governo, inserindo essas pessoas no ambiente social e no chamado mercado de trabalho, se nós tivéssemos políticas públicas, resumindo, de inserção de egressos e pública, não é para o amigo, não é para A, B ou C, não é para o Douglas, que de vez em quando faz indicações, não é para o Cal, que de vez em quando faz indicações, não é para o Casota, que faz indicações, não interessa quem indicou. Se nós tivéssemos uma política pública de dar tratamento a egressos do sistema penitenciário, transparentemente do conhecimento da população, eu teria cuidado no tratar desta nomeação que foi acusada de ser um delinquente, eu teria cuidado. Se o governo tivesse uma política clara, que a sociedade claramente soubesse, vamos pegar pessoas egressas do sistema, porque o cara pode praticar crime numa determinada conjuntura, significa que está condenado para o resto da vida, cumpriu pena, não cumpriu pena, teve um processo de reintegração, só que não existiu política pública. Nesse caso específico, pelo visto, e aí o Renato Cariello corrobora com a sua intervenção, se tivesse uma política pública, muito provavelmente esta nomeação pelo Rodrigo por indicação, não foi ninguém da base que indicou, não foi ninguém, aliás, da oposição que indicou. Se alguém indicou, é da base, e com objetivos provavelmente político-eleitorais, motivação político-eleitoral. Mas se houvesse uma política, eu não combinei falar isso nem com a Beni, nem com o Túlio, se tivesse política pública de reinserção
de egressos do sistema penitenciário, a gente olharia com cuidado essa nomeação atribuída a Rodrigo. Só que não há. Entende, Renato? Não tem uma política pública de tratamento de pessoas egressas do sistema. Se tivesse, e se ela fosse claramente aberta, a gente teria que ter cuidado. Como não há isso, na vida pública existe fato e versão. Sobre fatos você controla, a versão é livre. Dependendo da pessoa que olha, lembra a história do copo cheio, do copo... O otimista diz que o copo está meio cheio, o pessimista diz que está meio vazio, o realista diz que está com água pela metade. Então, aspectos de natureza subjetiva só são eliminados se você tiver políticas públicas transparentes e claras, que não foi o caso dessa nomeação. Mas eu passo... É rapidinho, Paulo. Antes de passar para o Túlio, para ele fazer observação sobre o transporte ponto a bem ponto. rapidinho. Acho que... E aí eu não quero entrar muito nessa seara filosófica, não. Estava falando com o Túlio aqui, eu não conheço essa pessoa, não conheço o pai, não sei se o filho... Qual foi a conduta que ele respondeu, preso, por quê. Tento concordar com o Paulo. Eu não gosto quando alguém que frauda o erário, condenado por corrupção ativa ou passiva, vai para o governo. Isso me incomoda. O cara que entra em esquema para roubar dinheiro público, esse não tem que estar perto do dinheiro público. Acho que isso é uma coisa importante. Mas eu não conheço essa história. O que eu queria dizer é que parece que a tal compliance, né, que estão criando para a Emusa, É uma compliance. que estão... Cara, é tanto cargo e tanta confusão que as pessoas não sabem. Porque, na boa, eu fui secretário, Paulo. Eu conhecia todo mundo que entrou lá. E vi gente que começou a querer escapar e mandei embora. Porque poder público é tentador, Cal. Você tem que estar sempre atento. Agora, se o negócio é tão grande, você nem sabe quem trabalha para você, não tem por trás de você alguém que faça uma seleção, pô, né? Vamos lá, gente, esse cara vai fazer o que na secretaria? Ah, ele vai acompanhar a obra, ele é engenheiro, ele é arquiteto. Ah, ele vai acompanhar o jurídico, ele é advogado. Então, isso é só, Paulo, assim, uma consequência da desorganização que é feito para acolher política mesmo eleitoral. Isso é mais um fato que corrobora, Túlio, que a máquina de Niterói ela é usada absolutamente para campanhas eleitorais. Porque o fulano não indica, o Beltrano indica, aí vem um cara que foi vereador em Macaé, o ex-prefeito de Rio Bonito, o fulano que trabalhou em São Paulo, está todo mundo aqui. Isso é uma coisa que não pode ser normalizada. Alguns falam que a gente da oposição aqui, esse eixo aqui principalmente, nós quatro aqui, independente dos partidos, algumas pessoas estão dizendo por aí que nós estamos criminalizando a política. Com todo respeito, criminalizar a política é fazer o que eles fazem. Como assim? Marcos Vinícius, delegado de Polícia Civil, assumiu a presidência do Detran. Cara, passa uma sabatina da vida do camarada. Tem gente que é policial, que acompanha, que passa por problema para entrar no poder público, porque uma vez entrou em confronto e não passa. É o governo do Estado que é tão criticado, mas tem. Estou falando do Detran, de um órgão. Aqui em Niterói, a gente já tentou aprovar essa lei de compliance. Ninguém quer. Porque se tiver filtro, vai deixar de entrar um monte de gente que só faz política eleitoral e não constrói política pública. Obrigado, Paulo. Concedo a parte para comentar o ponto a ponto antes de encerrar ao companheiro vereador Túlio. Aos colegas, o vereador Túlio tem uma audiência pública, são às 18 horas. Vou falar bem rápido, presidente. Primeiro, saudar as mulheres guerreiras, as cozinheiras que estão aí chegando para a nossa audiência. Aproveito e faço o convite para todos que aqui estão, que possam acompanhar a audiência pública que vai discutir o adoecimento das cozinheiras e tudo que elas têm passado aí nas escolas de Niterói. Mas eu queria fechar com o ponto a ponto. Eu acho, vereador Paulo, que nós temos um problema grave na máquina. Eles têm um problema entre eles, que é disputa de ego, disputa de espaço político, disputa de sei lá mais o quê. E isso está prejudicando claramente a população. Não há explicação plausível para uma cidade com orçamento de 6 bilhões de reais por ano, você cortar o ponto a ponto.
Não tem explicação nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não falta recurso na cidade. Novamente eu repito, nós temos o Fundo de Equalização de Receita, o FER, que tem hoje 800 milhões de reais. Então como é que tem problema de dinheiro? Como é que tem problema de receita? Não há problema de receita. Então, nós vamos pressionar, eu como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acionei o Ministério Público para que o Ministério Público abra urgentemente inquérito para investigar por que o ponto a ponto ainda não voltou. O que precisa ser feito? Nós vamos pressionar. Eu sou membro do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós vamos, através do Conselho, pressionar a Prefeitura para que essa Prefeitura tome logo a decisão. Aí eu pergunto, se está tão difícil andar com o contrato do ponto a ponto, por que foi tão fácil andar com o contrato do coaching? Por que o coaching nas escolas aprova rapidinho? 286 mil. Você viu a qualidade do aparato que foi montado para vender a lei de uso e ocupação do solo, que foi uma boa oficina, mas Sim. você viu? Material, uniforme, mapas. Pois é. Tem capacidade de fazer. Isso, e rápido. E rápido. Né? Porque a decisão do Ministério decisão Público judicial, foi menos de um mês. exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a Prefeitura quer organizar, ela vai, usa o dinheiro e organiza. Só que me parece que não há vontade de organizar o ponto a ponto. Aí dizem que o ponto a ponto foi criação do Bagueira, e aí o Axel está fazendo isso para sacanear o Bagueira. Gente... Não, ponto a ponto foi criação do Jorge Roberto. Eu não tenho a Justiça menor para quem foi. ideia desse passado, mas é um absurdo, o ponto a ponto não está funcionando, presidente. Então vamos trabalhar em cima disso. Eu acho que é consenso, não tem divergência aqui. Todo Sem mundo dúvida, quer um ponto a ponto consenso de funcionando. todos. Valeu, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Excelência, para terminar, tem mais um minuto. Vossa Excelência, depois, por favor, relate ao Emanuel Rocha o quanto ele perdeu desse debate riquíssimo. Esqueci de avisar os colegas a presença do nosso vereador Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina, que, segundo nos informou os fofoqueiros lá da região dele, virá candidato a vereador. Ele gostou da passagem que ele teve aqui, não gostou? Então, só para terminar, Rafael ainda está aí. A gente precisa, nem todas as discussões que, na minha opinião, nós precisamos ter, elas precisam ser feitas no plenário. Eu sou o vereador que mais reclama dedicação de tempo lá dentro para nós discutirmos os problemas do Poder Legislativo. Se existem problemas da base, Renato, com o governo, ele tem que ser resolvido de outra maneira. Porque a população espera de nós, quaisquer que sejam as situações, espera de nós defesa de saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, políticas públicas de qualidade. E quando o Daniel fala do tal Comitê de Compliance, sabe quem é o presidente do Comitê de Compliance? Por lei? É o prefeito. E o prefeito, na sua defesa em relação ao caso da Emusa, sabe, às vezes eu fico com pena. Eu já disse várias vezes para o Cal não acredita nisso, porque Cal acha que eu sou fofoqueiro. Em toda a minha vida política, em toda a minha militância política, eu sempre fiquei do lado dos fracos e dos oprimidos. E se a base tentar oprimir o Axel, e com isso enfraquecê-lo, muito provavelmente eu estarei aqui para fortalecer a ação do Axel, para quando ele ficar forte de novo, poder criticar de novo. Porque não dá para você ter uma base que possa eventualmente estar chateada com as consequências das atitudes que o governo tem que tomar e aí deixar de exercer o papel de poder legislativo. Na defesa que o Axel fez, e aí não estou inventando, está escrito nos autos, na defesa que o Axel faz dele mesmo, a Procuradoria-Geral do município faz do Axel, ele diz o seguinte: a Emusa tem autonomia administrativa, é verdade. Daí ele diz que não pode se intrometer na Emusa e exonerar o presidente. Como é que não pode?
Quem nomeia e tem poder para nomear, tem poder para exonerar. Então eu acho, presidente, não sei, Douglas, se vai ter sessão amanhã, porque no ritmo que a gente está, alguma coisa precisa ser explicada, em especial pelo companheiro Andrigo, líder do governo, do porquê que a base, tirando aqueles que o presidente Cal justificou, nem Ivone, de certa maneira, a ausência, por que a base de sustentação do governo não está aqui? Então, presidente, eu estou encerrando a minha intervenção, tá? Não vou nem pedir a Vossa Excelência para agradecer à oposição pelo fato de ter havido uma sessão, graças à chamada oposição, sem nenhuma deliberação. Vereador, só um minutinho. Antes de Vossa Excelência terminar, com todo respeito, se Vossa Excelência chamar de novo fofoqueiro, eu vou mandar... Quem? Amanhã a Câmara faz 204 anos. Se ele cortar meu microfone, você finge que não ouviu, tá? Porque ele é um democrata. Só rapidamente, teremos amanhã, no hall de entrada principal, de 7 às 11. Depois teremos na Sala Magaldi, de 10 às 16 horas, uma exposição. Teremos uma sessão plenária às 14 horas, inclusive com o coral da CLIN, que quem não pôde vê-lo é sensacional. Aqui alguns colegas já o viram. Então peço aos vereadores que porventura estiverem aqui na sessão de 14 horas. E a missa solene será feita na sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Nossa Senhora da Conceição, aqui na Rua da Conceição. Com relação à sessão da casa, eu aqui conversei com alguns colegas, vamos ver, para mim tem que ter sessão. Então, mas se porventura se a solenidade ela for um pouco avante, a gente conversa depois, faz uma outra sessão, enfim. Uma coisa é certa, como hoje, a oposição mais uma vez dará demonstrações de solidariedade ao seu presidente, não deixando ele ficar sozinho nesse plenário enorme, apenas escorado por pessoas da oposição, e agora chegou alguém da base. Meio rebelde. Rebelde da base, mas chegou alguém. Pela ordem, presidente, só para expor minha opinião, acredito que amanhã deva ter sessão, até mesmo por conta desse problema gravíssimo no que diz respeito ao ponto a ponto. Mas gostaria de afirmar aqui, de reafirmar a falta de compromisso do governo por parte, no que diz respeito aos repasses à empresa Espaço. Os funcionários da Espaço, até o momento, ainda estão sem receber o pagamento e também não receberam o transporte. A alimentação caiu depois que eu passei a cobrar. Caiu no dia 5, deveria ter caído no dia 1º. Mas vale lembrar também que é uma empresa grande, que tem contratos milionários em outros municípios. Em Niterói, contratos somam 53 milhões, já recebeu 26 milhões de reais. Não tem como imaginar que essa empresa não tem lastro para pagar um mês de salário, vereador Túlio. Tem como imaginar que essa empresa não tem condição de pagar um mês de alimentação e transporte em dia. Eu estou recebendo mensagem, as pessoas estão pedindo socorro. Muitos não têm mais condição de chegar até o trabalho, não têm condição de se alimentar na rua, porque não tem nem o recurso do Vale Alimentação, nem o recurso no que diz respeito ao salário base dessas pessoas. Então, mais uma vez, é um governo desorganizado, um governo bagunçado, um governo incompetente, um governo que não tem responsabilidade nem com a população, nem muito menos com quem trabalha. Que essas pessoas não são funcionários fantasmas, igual aqueles da Emusa que nós descobrimos. São pessoas que estão todos os dias nas escolas, nas policlínicas, nas unidades de saúde, nos hospitais e também na prefeitura. A pessoa que hoje limpa a sala do Axel está sem pagamento. Quem limpa a sala, 2 secretários lá na prefeitura, estão com seus pagamentos atrasados, presidente. Então, e vale lembrar também, eu não tenho cargo nenhum na prefeitura, vereador Túlio, nem muito menos na Espaço. Mas eu gostaria de ver os vereadores que têm cargos na Espaço vir aqui cobrar o pagamento, pelo menos das pessoas que indicaram para trabalhar na Espaço. Não estou falando daquelas pessoas que não trabalham na Espaço, porque também tem alguns. É uma emusa privada. Então, presidente, faça esse clamor mais uma vez, para que a gente possa se unir e cobrar o Poder Executivo e também a empresa Espaço para que honrem o pagamento dessas pessoas. Obrigado.
Presidente, pela ordem, rapidinho. De novo? De novo. Para terminar, primeiro, gostaria aqui de... Vossa Excelência está aprendendo com o Paulo Eduardo, toda hora. me colocar rapidamente que eu sou contra a realização da audiência, a sessão solene de amanhã, por conta dos inúmeros acontecimentos que vai acontecer. E a gente acaba fazendo com que as taquígrafas, as secretárias das mesas diretoras venham para cá e depois não ter nada, mas só uma posição minha. Mas aqui falar para o conjunto de vereadores sobre um tema muito importante, que é a questão dos roubos que vem acontecendo na região do Pé Pequeno. E aí eu tive uma conversa agora com o vereador Daniel Marques, da preocupação com aquele problema da segurança na região. Estou, vereador Douglas, protocolando uma indicação legislativa de caráter de urgência, solicitando ao comando do 12º Batalhão que intensifique o patrulhamento em toda aquela região, para que a gente possa não só reduzir os indicadores de criminalidade naquela região, como também resgatar a sensação de segurança para os moradores do bairro Pé Pequeno. Nós tivemos 2 episódios lamentáveis de roubo, ontem, me parece, por volta das 5 da manhã, e que a gente possa agilizar essa solicitação desse policiamento para aquela região, como forma de trazer de novo a sensação de segurança para os moradores daquela localidade. Obrigado, meu presidente. Só vou dizer, meus Senhor companheiros, presidente. que 6 horas eu vou terminar. Senhor presidente, não tem problema não, só conversar aqui com a fala do Pois não, vereador Daniel. do vereador Renato, que a minha sogra mora ali, né? E assim, minha esposa morava ali, Renato, a gente tem muitos amigos lá. Isso já aconteceu, Túlio, no passado. E há uma desconfiança de que seja o mesmo cara que foi preso na época, foi solto e parece que está usando o mesmo modus operandi lá. Eu tive uma conversa com o Major Clímaco, do Segurança Presente, ele diz que ali é o limite da área de atuação, mas que a pedido meu, pedido do vereador Renato, enfim, eles vão ampliar ali o Segurança Presente também na parte da noite para dar essa segurança. É claro que não vai resolver, não? Mas pelo menos tem um caráter de inibir ali nesse momento preventivamente. E a gente já conseguiu colocar em Niterói, após uma reunião com o Marcos Amin no Detran, essas diligências do Siga Correto. É uma ação do Detran. Hoje aconteceu ontem, vai até segunda que vem. E na semana que vem vai sair uma nova escala. Vai ter abordagem dentro de Camboinhas para quadriciclo, abordagem com teste em cano de descarga em tempo real. Evita fila essa diligência, porque eles, acho que o nome não é Sarquear, o Sarquear é da polícia, né, Renato? Mas eles consultam a placa com todos os sistemas. Se tiver qualquer ilegalidade, apreende na hora, Então, o carro está vindo, para e ele já vai jogando a placa na fila. Então, nem fica muita fila. É fantástica essa operação Siga Correto. Eu estive lá pessoalmente com o Marcos Amin, Leandro Portugal e Fabiano foram também, porque realmente as motos barulhentas têm sido um transtorno enorme. Recebi até algumas retaliações de alguns que gostam disso, né, na rede social. Quero dizer para eles que a gente está tentando cuidar da saúde mental deles também. Conversando com um amigo otorrino e com uma amiga psiquiatra, eles disseram que é impossível um cara que dirige uma moto dessa, por mais de 6 horas por dia, não ter problema auditivo e não ter problema psicológico, psiquiátrico. Só que em Niterói tem muito hospital, que tem muito idoso, tem muita pessoa com deficiência, tem muita gente com espectro autista, e tem que respeitar o sono das pessoas, não faz sentido. Se é ilegal, não pode. Então, a gente está fazendo essa diligência. Eu quero agradecer aqui ao presidente, o Dr. Marcos Amin, presidente do Detran, ao Alan, que era do Segurança Presente, está lá, e ao Glaucio, que era delegado da 76 e hoje coordena a fiscalização do Detran, a equipe de niteroense que está dando essa ajuda para a gente aqui. Obrigado, vereador, presidente. só uma parte. Gostaria de parabenizar a reunião que Vossa Excelência teve lá no Detran e dizer que eu já vi o Detran em ação aqui na cidade e dizer que a população de Niterói tem sofrido bastante no que diz respeito com essas motos barulhentas. Isso é uma multa grave, R$ 195, se eu não me engano, 5 pontos na carteira. E hoje, vereador Renato Cariello, creio que Vossa Excelência
também se informou sobre essa ação, tem uma turma aí que está desafiando a Polícia Militar e desafiando a Guarda Municipal. O rolezinho. Rolezinho, uma cambada de vagabundo que sai de casa para atormentar a população. É vagabundo. Porque me acorda, 3 horas da manhã, 200 vagabundos sentados numa moto, acelerando e rodando na cidade. Isso não pode ser coisa de gente normal. Não pode. O cidadão, ele deve fumar maconha o dia todo, encheu a mente de maconha, de baseado, e acorda meia-noite e fala assim: eu vou acordar a população. O que eu posso fazer para apurrinhar a população? Teve um que falou ainda: eu vou tirar o cano da minha moto e tô saindo para rodar Niterói. Não, tem que ter muita maconha na cabeça, cara. Para acordar a população. Eu recebo mensagens aqui de pais autistas, pais de crianças autistas, que acordam com as crianças em crise, vereador Daniel. Principalmente Caraí, porque eles entram na Moreira César, entram ali na Gavião Peixoto, e o barulho fica ensurdecedor, e crianças andam em crise de madrugada. Sem falar do trabalhador que precisa descansar. Então, essa blitz, essa ação do Detran, ela é importantíssima, mas eu também já conversei com o setor de inteligência do 12º Batalhão. Eles estão esperando, estão aí em Campana, aguardando essa cambada de maconheiro que sai de casa para apurrinhar a população, para acordar a população. E gostaria de dar um recado: a Guarda Municipal já está atenta, a Polícia Militar, o 12º Batalhão também já está atento, e esses responsáveis desses rolezinhos já foram identificados. E as medidas cabíveis na Justiça já estão sendo tomadas. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores, convido a todos para a sessão solene amanhã às 14 horas. Uma boa noite.